Abra a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler apenas o verso 1. Irmãos, essa será a primeira de uma série de mensagens que nós vamos estar fazendo na carta de Tiago. É lógico que depois de hoje haverá um intervalo, de 2 domingos. O primeiro é porque no domingo que vem será Dia das Mães e nós vamos ter um pregador internacional aqui, tá? Esteja orando, viu? Vai ser uma bênção, né, irmã Marli? Amém, irmã Marli? Amém. A igreja vai estar orando pela irmã, viu? Intercedendo, colocando a irmã diante do Senhor. Ela vai estar trazendo a mensagem para o Dia das Mães. Mães, não deixem de vir. Eu sei que as mulheres desta igreja são dinâmicas e participativas, então por causa disso, eu convoco vocês, A irmã Maria Ivanilde me ajuda aí como líder das mulheres, convocar essas mães para estar aqui domingo que vem, amém? Então nós vamos ter um intervalo, 2 intervalos, o primeiro por causa do Dia das Mães, o segundo porque por causa da convalescência do pastor, eu vou estar pregando lá na sede. Aí os irmãos podem dizer assim, mas lá não tem diácono? Está sendo feita uma escala para atender o pastor Cleilson. O pastor Cleilson não pode fazer qualquer tipo de esforço, nem falar, muito menos tocar. Ele só pode dirigir e voltar da igreja. Inclusive, domingo passado, ele deu um recado claro para a igreja, dizendo, irmãos, esqueçam de mim, eu não posso pegar peso, nada. Já é a segunda vez consecutiva que o pastor Cleilson faz uma cirurgia de hérnia inguinal. Para isso não se tornar crônico, a pessoa precisa de descanso, E ela também tem que estar disciplinada, senão daqui a pouco vai estar com a região pubiana toda cortada. E isso aí, quando começa assim, a tendência é avançar, mas em nome de Jesus, vai parar por aí, amém? Então, sem ser esse domingo no outro, eu vou estar pregando lá na sede, e o Alex vai estar trazendo a mensagem. Aí no último domingo nós vamos voltar, amém? Eu quero falar hoje sobre a humildade do cristão. Tiago 1, apenas o verso 1. Diz assim o texto. Todos nós encontramos? Amém? Amém. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Novamente, Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Amém? Podemos sentar, já oramos. Com essa oportunidade, irmãos, de estar ministrando ao coração dos irmãos acerca da carta de Tiago, eu quero incentivar os irmãos a lerem esta carta. A carta de Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. São 5 capítulos que vai nos trazer orientações para a nossa vida cotidiana. Uma vida que está diante de Deus. E tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que somos está diante de Deus. Tudo aquilo que eu e você fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. Amém? Então eu quero incentivar você, leia a carta de Tiago, apenas 5 capítulos. Eu tenho certeza que você será poderosamente abençoado. Você crê nisso? Amém? Amém? Amém, então. O texto que nós acabamos de ler, Tiago, ele é irmão de Jesus. Ele é um apóstolo. Ele é o líder da igreja em Jerusalém. Nós vamos ver isso aqui no decorrer da mensagem. Mas o interessante é que ele começa a carta dizendo, Tiago, servo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa carta, ela começa com uma das maiores expressões de humildade que a Bíblia poderia registrar e está aqui no Novo Testamento. Tiago, como nós já falamos, é o irmão de Jesus. E o evangelista Mateus, em seu capítulo 13, no versículo 55, ele vai falar a respeito de que Jesus é o filho de Maria. E como filho de Maria, Maria não é virgem, ela não subiu para o céu virgem, ela não nasceu sem pecado, ela não está no céu intercedendo por nós. Isso é um ensino herético e que nós precisamos combater. Ao tratarmos da heresia, irmãos, nós não podemos lançar mão do politicamente correto. O que nós devemos lançar mão é do conhecimento bíblico e da maneira correta de conversar
e de colocar o ensino bíblico para quem necessita ser ensinado, independente dele aceitar ou não. Maria era mãe de Jesus e tinha outros filhos, e o texto de Mateus, no capítulo 13, versículo 55, nos declara isto. Além de Jesus ser o filho de Maria, ele tinha irmãos. E Mateus, ele começa a sua lista, e encabeçando essa lista está Tiago. Tiago, irmão de Jesus, José, Simão e Judas. Não o Judas que o traiu, claro, mas o Judas que escreveu essa carta antes do livro do Apocalipse. Então nós estamos diante de alguém que poderia arrogar para si ou rogar para si títulos familiares ou títulos sociais. Mas Tiago, ele começa a carta se declarando como servo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se intitula servo, não apenas de Deus, mas também de Jesus Cristo, reconhecendo aqui, nessa posição de servo, a divindade e a autoridade de Jesus. Meus irmãos, nós vivemos hoje, nesse presente momento, nessa era, nesses dias, tempos em que o mais importante é o reconhecimento público e as conquistas pessoais. A sociedade de hoje celebra aqueles que se destacam. Nós olhamos nas empresas como objetivo de incentivar outros funcionários a colocar lá no quadro de destaque o funcionário do mês. A sociedade, ela celebra isso. A sociedade também, ela vai celebrar aquele que é visto. Inclusive, existe um ditado por aí que quem não é visto não é lembrado. Então, a sociedade, ela vai celebrar quem é visto. A sociedade vai dar importância para quem é influente. Quem não consegue aglutinar pessoas, ela não consegue se destacar nessa sociedade. Esta é a sociedade que nós vivemos. Mas o reino de Deus não é assim. O reino de Deus, ou no reino de Deus, os valores eles são invertidos. Jesus, ele nos ensinou que o maior entre vós seja servo de todos. Está lá, em Mateus, no capítulo 23, o verso 11. E isso é isso que aprendemos logo nesse primeiro versículo da carta, da epístola que nós estamos tratando. Que o maior sirva a todos. Eu quero dizer aos irmãos que a palavra pastor significa servo. E nós não temos visto isso por aí. Nós temos visto homens que se colocaram numa posição pastoral, também infelizmente mulheres, e tomaram, meus irmãos, de assalto a igreja de Jesus, e transformaram os membros da igreja em servo deles. A Bíblia não ensina isso. A palavra de Deus diz que o pastor, ele foi chamado para zelar pelas ovelhas. E a palavra zelar, o verbo zelar, surgiu da atividade profissional do zelador. Quando nós pensamos na pessoa do zelador, quem vem na nossa mente? Aquele que quando chegamos na escola, abre o portão para nós. Aquele que quando chegamos na empresa, está ali na recepção, controlando a entrada e a saída, não somente de funcionários, mas do público que frequenta aquela empresa. Quando nós pensamos na palavra zelador, nós também podemos pensar no porteiro do nosso condomínio. Então o zelador é aquele que zela. O pastor foi chamado para zelar pelas ovelhas, que não são deles, elas são de Deus. Mas dentre as ovelhas, Jesus, sendo o sumo pastor e o dono da igreja, ele ensina que o maior deve servir ao menor. Não somente os pastores devem servir a igreja, mas aqueles que ocupam cargos de liderança, aqueles que mesmo que não ocupam cargos de liderança, mas naturalmente aglutinam pessoas em volta dele por causa da facilidade e do conhecimento, ele deve usar o seu conhecimento para servir a igreja. Essa é a intenção de Tiago ao se intitular como servo de Deus, porque ele aprendeu com o mestre que era seu irmão. É isso que aprendemos quando nós nos deparamos com essa carta.
Porque Tiago, ele poderia ter colocado aqui Tiago, o apóstolo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso com o apóstolo Paulo. Em algumas cartas, o apóstolo Paulo também vai se intitular como servo de Deus. Portanto, nós precisamos olhar para essa situação, essa prática na igreja e entender que esta é a característica do verdadeiro crente, a de ser servo. O autor não se apresenta como irmão de Jesus, como já falamos, muito menos como líder da igreja em Jerusalém, o que na verdade ele o era, como afirma Lucas, ao narrar a sua posição de autoridade exercida pelo apóstolo que é Tiago. Está lá em Atos 15, quando Lucas vai registrar o primeiro concílio da igreja. O tema era o tratamento para com os pagãos que estavam se convertendo, porque os judeus já convertidos e que compunham a igreja em Jerusalém estavam querendo impor sobre os pagãos a lei de Moisés, o circuncidar, o guardar o sábado, porque se vocês, disseram os judeus convertidos, porque se vocês não praticarem essas coisas, vocês não serão salvos. Esse era o tema tratado ali no primeiro concílio da igreja, em Atos, no capítulo 15. Todos, irmãos, todos falaram, inclusive Paulo e Barnabé, mas o último que deu a palavra foi Tiago, porque antigamente, e nós precisamos resgatar isso, principalmente dentro da nossa casa, antigamente quem mandava, quem tinha autoridade, falava por último. Ele dava o seu conselho e acabou, está tomada a decisão. Isso acontecia no meio do povo judeu, e isso acontece entre os índios. Entre os índios existem duas figuras. A primeira é a do cacique, que é o líder da tribo. Ele é o líder político e civil da tribo. E existe o pajé, que é o líder religioso. Somente o pajé pode falar de questões religiosas. O cacique, ele não pode entrar nisso, apesar de mandar no pajé. Mas o cacique, em matérias de questões sociais, no meio da tribo, política e liderança, ele tem a última palavra. Então, quando nós olhamos para Atos, no capítulo 15, Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. E ele depois dá o veredito da reunião, dizendo que não deveríamos tratar os pagãos como os judeus queriam que tratassem. Mas nós deveríamos exigir que eles não comessem carnes sacrificadas a ídolos, nem carne sufocada, nem ingerissem sangue, e que se guardassem incontaminados, ou seja, livre das práticas sexuais ilícitas. Somente isto seria exigido dos pagãos convertidos. Esta foi a palavra de Tiago e a reunião terminou. Tiago poderia se apresentar aqui nessa carta como líder da igreja. Eu sou o apóstolo Tiago, líder da igreja em Jerusalém. Eu estou escrevendo as 12 tribos que se encontram na dispersão. E ele termina o versículo dizendo saudações. Mas não é assim que Tiago se dirige à igreja. Espalhada pelo mundo daquela época, ele vai se dirigir à igreja, eu sou Tiago, o servo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago, ele era um homem simples. Tiago, ele era um homem que tinha conhecimento da sua posição diante da igreja. Por isso, ele fazia questão de ser o exemplo de humildade. E esse exemplo, meus irmãos, ele apresenta na forma mais pura, nos ensinando como a verdadeira humildade deve ser a central na identidade cristã. Meus queridos, conta-se uma história, porque história com é uma história que não existe, é um romance, digamos assim. A mesma modalidade de escrita daquele livro que, se você ainda não leu, eu aconselho a você que leia, que também é um romance chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Então nós estamos aqui diante de uma história. Conta-se a história de um homem simples, um jardineiro de um palácio. Ele foi perguntado por alguém sobre o seu trabalho, e ele respondeu, eu sirvo ao rei.
mesmo que o mundo só veja uma enxada em minhas mãos. O que essa frase transmite para nós? Ela quer dizer que um cristão humilde, ele não é identificado por quem ele serve, ou para quem ele serve, fazendo o que quer que seja, mas ele é identificado por aquele a quem ele serve. Eu e você servimos ao Deus Todo-Poderoso, e eu fui chamado, juntamente com você, para servirmos uns aos outros. Este é o legado que Cristo deixou para nós. Portanto, diante desse contexto, dessa realidade, nós precisamos identificar algumas lições aqui. E a primeira delas é que a humildade, meus queridos, ela reconhece a soberania de Deus. Tiago, capítulo 1, apenas a parte A do versículo vai dizer: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Quando Tiago ele declara aqui ser servo de Deus, ele está reconhecendo que a sua vida está sob, ou seja, debaixo do senhorio de Cristo, ou do senhorio divino. O termo grego aqui é doulos, que é servo, carregando a ideia de um escravo voluntário, alguém que totalmente se entregou à vontade de seu Senhor por iniciativa pessoal. A lei de Moisés vai nos apresentar essa realidade. Tanto a realidade daquele que continua escravo voluntariamente, quanto que nessa mesma lei também vai dizer que ele tem o direito, depois de 7 anos servindo ao seu Senhor, no 7º ano ele tem direito de ser libertado. Lá em Êxodo, capítulo 21, versos 5 e 6, Moisés ele vai escrever: porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro. Essa palavra forro vem de dar liberdade. Ela deu origem a um documento antigo, na época do Brasil colonial, chamado Carta de Alforria. É aquilo que se dá a um escravo quando ele é liberto. Então, esse escravo está dizendo assim: eu não quero sair forro. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, à ombreira da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma suvela. A suvela é uma ferramenta com um cabo de madeira e uma ponta aguda usada para furar couro. Todas as vezes que eu me deparo diante dessa palavra suvela, eu sempre me lembro do meu avô. Meu avô gostava muito de fazer costura em couro. Eu ficava vendo ali o couro sendo furado pela suvela. Imagine um escravo que não quer sair forro, não quer a sua liberdade. O senhor, dono desse escravo, leva-o diante do juiz, e depois dessa decisão tomada, ele é encaminhado para o umbral da porta do tabernáculo ou do templo, e ele tem a sua orelha furada ali no portal. Esta é a realidade do escravo das orelhas furadas. O servo da orelha furada, ele era conhecido na sociedade de seus dias como alguém que passaria a condição de escravo por decisão própria, por decisão pessoal. E aonde quer que ele fosse, ele seria reconhecido como escravo das orelhas furadas. Lá vai um escravo das orelhas furadas. Aquele homem teve a oportunidade de ser liberto, e ele preferiu permanecer escravo do seu senhor, porque era muito melhor ele permanecer lá com o seu senhor. Porque quando ele chegou na casa do Senhor, ele chegou sozinho. Ele foi comprado única e exclusivamente sozinho. E na casa desse seu Senhor, ele ganhou uma esposa. Aí a esposa deu a ele filhos. A partir da realidade de uma família ali composta, aquele Senhor deu a ele uma casa nos seus domínios. Se ele recebesse a carta de alforria, só ele saía livre. Ele tinha que deixar a esposa, os filhos e todos os bens para trás. Então, qual que é melhor? É melhor permanecer escravo desse senhor, porque ele é muito bom. Ele me deu uma esposa, essa esposa me deu filhos. Depois, uma família formada, esse senhor me deu uma casa, a oportunidade de cultivar na terra dele, desde que eu desse para ele uma parte da minha colheita. Então, era muito mais benéfico aquele escravo permanecer com o seu senhor. Essa é a figura que caracteriza o cristão hoje.
Nós somos escravos das orelhas furadas. Porque a partir do momento que Cristo nos salvou, nos restaurou, Ele nos deu a capacidade de escolher permanecer com Ele. Porque com Ele já é difícil, sem Ele é pior, irmãos. A palavra servo aqui, ela aponta para uma escolha pessoal. Eu quero escolher ser um escravo das orelhas furadas. Tiago expõe assim a sua condição de servo diante de Deus, um escravo das orelhas furadas, sendo um exemplo de obediência e submissão ao Senhor da seara, estabelecendo para nós um padrão de vida, não somente para os crentes daquela época, mas para os crentes de hoje, porque foram adquiridos pelo sangue do Cordeiro, derramado por mim e por você. O que celebramos aqui no momento da ceia. Deus, mediante o sangue de seu Filho, derramado na cruz do Calvário, Ele também demonstra que, pelo fato de termos sido comprados por Ele, somos propriedades dEle, e por sermos propriedades dEle, Paulo também vai exaltar a necessidade de que deve haver em nós a consciência dessa propriedade que somos de Deus. Eu já disse aqui em outras mensagens, irmãos, nós temos um dono. Não fomos chamados para fazer a nossa vontade. E o apóstolo Paulo, aos Romanos, no capítulo 12, verso 1, ele vai fazer uma oração. Ele começa rogando aos irmãos de Roma: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus, Ele é o Senhor soberano e dono de todas as coisas criadas. Por isso o salmista, no Salmo 24, verso 1, ele vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Até os que ainda não foram comprados pelo sangue de Jesus, não se tornaram crentes, são propriedades de Deus. Na sua vida corrompida, na sua vida de pecado, na sua vida de impiedade, praticando a sua incredulidade, eles pertencem a Deus. Até nos seus pecados eles glorificam a Deus. Irmãos, o crente humilde não vive para si mesmo, mas ele vive para Deus, que é o soberano de todas as coisas. Por isso, a humildade, ela reconhece a soberania de Deus. A humildade, em segundo lugar, também vai reconhecer a autoridade que há em Cristo Jesus. Tiago, capítulo 1, verso 1, apenas a parte B do versículo. E do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer: Tiago, servo de Deus. E depois ele continua: e do Senhor Jesus Cristo. Tiago chama o seu próprio irmão de Senhor e se curva reverentemente em submissão ao Senhor, o Cristo, o Filho de Deus, dono e soberano de todas as coisas. Mesmo sendo seu irmão, irmão de sangue, Tiago se curva diante dele, reconhecendo a autoridade de seu irmão, entendendo que ele foi escolhido para ser o soberano das nações. O apóstolo, irmão de sangue de Jesus, agora chama o seu próprio irmão de Senhor. Ele não usa um tom familiar, mas reverentemente ele revela assim a transformação que o próprio Cristo opera nele. Lendo os evangelhos, depois, é um conselho que eu dou aos irmãos, incentivo os irmãos, leia lá os evangelhos, os 4. E você vai se deparar diante de uma cena assustadora. A mãe e os irmãos de Jesus o declaram como louco. Não o ouçam, diz Maria. Ele está muito tempo sem comer, e por isso está fora de si. E não somente declaravam que Jesus Cristo era louco, mas Tiago, ele era reconhecido como o irmão cético de Jesus. Declara João em seu evangelho. O texto diz:
pois nem mesmo seus irmãos criam nele. João, capítulo 7, verso 5. A partir do momento desse encontro com o seu irmão como mestre de todas as coisas, Tiago deixa de ser cético e passa a ser o servo submisso. Em João, no capítulo 21, Pedro também, após negar Jesus, ele foi restaurado pelo Cristo e nunca mais se viu como líder por direito, mas ele se caracteriza como servo de Cristo. Uma má interpretação do texto, por parte da teologia romana, reconhece o apóstolo Pedro como o líder da igreja, o primeiro papa. Não existe base bíblica para isso. A própria instituição do papado é uma afronta contra Deus, porque o papa também é reconhecido como sumo pontífice. A palavra sumo pontífice significa aquele que é o construtor de pontes. E o termo religião em latim significa religare. Quem é a nossa religião? É Cristo. Ele que veio nos religar. Ele é o verdadeiro construtor de pontes. Então, quem é a figura do Papa, e inclusive a instituição do papado, se não uma afronta contra a doutrina de Deus? Pedro não se coloca como líder da igreja, mas ele reconhece diante de Deus como um servo submisso ao Cristo. Em sua carta ele escreve: Pedro, servo e apóstolo do Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. Muitos dizem que creem em Jesus, mas poucos se submetem ao seu senhorio. Portanto, cabe aqui uma pergunta para nós, meus irmãos. Ele é o Salvador, mas também é o Senhor das nossas decisões? Vivemos como quem está sob a autoridade? Ou fazemos o que achamos melhor? Quanto a isso, o mestre questiona seus discípulos, orientando acerca de sua autoridade. Lucas, no capítulo 6, verso 46, Jesus ele vai declarar: se eu sou o Senhor de vocês, por que vocês não fazem aquilo que eu vos mando? Jesus afronta os seus discípulos. E não somente afronta, mas ele confronta os seus discípulos. Por que vocês me chamam de Senhor? Senhor, Senhor, diz o texto, e não fazem ou não fazeis, em outra tradução, o que eu vos mando? Inclusive, meus irmãos, ele continua a falar e ensinar sobre os resultados de se reconhecer a sua autoridade. Ele vai dizer: pois todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, e não somente ouve, mas as observa, eu assemelharei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Do contrário, aquele que é apenas um observador, mas não pratica as palavras ouvidas, o texto continua dizendo que Jesus Cristo comparará a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. E nós já conhecemos o resultado. Está lá nos versos 47 e 48 de Lucas, no capítulo 6. Portanto, meus irmãos, o cristão humilde, ele não busca glória pessoal, mas exalta a Cristo acima de tudo. E esta é uma declaração do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Cantamos isso aqui: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todas as vezes que nós confessamos, e não somente confessamos, mas nos submetemos praticamente, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, nós estamos glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Está lá em Filipenses, no capítulo 2, versos de 9 a 11. Cumprindo assim, aqui, meus queridos, esse texto, essa fala do apóstolo Paulo, de que Deus o Pai, desde o princípio, meus irmãos, foi sempre este o seu propósito, de que toda a criação exaltasse e reconhecesse a sua autoridade. A autoridade de quem? De seu Filho. Por isso, a humildade a qual Cristo nos chamou para viver, também reconhece
a autoridade de Jesus. Em terceiro e último lugar, a humildade também se coloca a serviço dos outros. Tiago, capítulo 1, verso 1, a última parte, a parte C do versículo. O texto vai dizer: as 12 tribos que andam dispersas, numa versão. Nesta versão, Almeida, Revista Atualizada, vai dizer: as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Aqui, meus irmãos, mesmo tendo a sua autoridade apostólica, Tiago ele escreve com carinho pastoral às igrejas, ou aos irmãos que estão dispersos ali, espalhados por causa da perseguição. Os seus leitores eram crentes predominantemente judeus, que viviam fora da Palestina. Esta era a realidade do público a quem Tiago escreveu essa carta. Judeus cristãos dispersos por causa da perseguição. O apóstolo não busca fama, mas ele quer servir com humildade fiel. E assim o autor se dirige à igreja, pois procurava com o seu bem-estar, ou procurava o bem-estar espiritual de seus ouvintes. Todas as vezes, quando mandamos uma mensagem, procurando saber como vocês estão, a nossa intenção é de servir os irmãos, de saber como os irmãos estão, de conseguir entrar na agenda dos irmãos para poder visitar os irmãos, e ter ali, a partir de uma visita, além desse encontro na igreja, o estreitamento de um relacionamento que é tão importante, tanto para o pastor quanto para a igreja. Essa era a intenção de Tiago, de entrar em contato com aqueles irmãos, porque ele estava preocupado com o seu bem-estar. Com essa declaração inicial, meus irmãos, Tiago ele vai expor a intenção de servir com amor, mesmo em meio à perseguição. E ele conseguia. Numa época de perseguição, Tiago conseguiu conversar com os irmãos e saber a realidade deles. O verso 2 dessa mesma carta vai dizer da realidade daqueles irmãos. Tiago declara: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ao usar a expressão toda alegria, a intenção do apóstolo é de transmitir confiança aos seus leitores, pois essa alegria deve ser o resultado da certeza na esperança que nós também temos em Cristo Jesus. Por mais que você esteja passando, nós estejamos passando, ou eu esteja passando por alguma provação, que possamos estar alegres por causa da nossa esperança em Cristo Jesus. Porque essa esperança, ela precisa transmitir confiança aos nossos corações, porque esta confiança não está naquilo que é limitado. O próprio apóstolo Tiago, ao escrever essa carta, ele vai declarar que Deus, o Pai das luzes, Ele é o dono de toda dádiva, é dele que provém todas as dádivas. E ele vai falar que não é somente toda a dádiva. Ele vai dizer que Jesus Cristo, ou o próprio Deus e Pai, Ele é, ou advém dele, toda boa dádiva. E a Bíblia vai dizer mais, que além dele ser o dono dessas boas dádivas, Deus não muda. E ele usa a sombra para comparar o contrário do que Deus é. Deus ele não é como a sombra que se vai quando apaga a luz, ou que muda quando nós estamos caminhando, ou quando o dia está passando pelo sol, né? O sol passando, a sombra vai mudar, né? Aqui amanhece, vindo de lá o sol, e aí para dar uma sombra aqui para o carro, só lá para as 3 horas, 4 horas da tarde. Deus não é assim. Deus é imutável na sua natureza e nas suas bênçãos. Meus queridos, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 a 7, o texto vai dizer: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessária,
que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa, olha o que ele fala, muito mais preciosa do que um ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A prova ou as provações que você passa, ou que nós passamos, e olha que a provação que nós passamos não é nem por causa da perseguição do Evangelho. E quando isso começar, nós precisamos olhar para as dificuldades que nós estamos passando agora, para que a nossa fé esteja exercitada, para que no momento em que a minha e a sua fé for questionada, possamos glorificar a Deus e nos apresentar diante dele com alegria, porque essa foi a atitude de Pedro e João, quando eles foram açoitados, quando eles foram afrontados pelo fato de terem curado um homem. Está lá em Atos, no capítulo 3 e no capítulo 4. Eles se mantiveram alegres por poder serem participantes dos sofrimentos de Cristo. Pois essa deve ser ou deve ter a mesma esperança implantada também em nós. Meus irmãos, Tiago tinha a convicção de que a necessidade básica deles era ter uma vida compatível com a fé em Cristo Jesus, mesmo em face às provações que eles enfrentavam. Mesmo em face às provações que eles enfrentavam, eles deveriam ser íntegros e perfeitos como resultado dessas provações. Esse é o exemplo que Tiago deixa para nós. Por mais que venhamos passar por provações, o Senhor espera de nós que sejamos aperfeiçoados e que permaneçamos íntegros diante dEle. Meus queridos, apesar dos leitores terem vários problemas específicos, Tiago aqui, como autor, ele vai procurar resolver os problemas daqueles irmãos, auxiliando-os na administração de como enfrentar as provações, sendo o exemplo para que essa prática fosse uma realidade no meio do povo. Irmãos, nós precisamos aprender a administrar as nossas provações, entendendo que a paz que Cristo nos deu, ela não é ausência de provação. A paz que Cristo nos deu é a capacidade em Deus para administrar as nossas provações. Nós não podemos estar lá no alto quando tudo está bem, e quando tudo está mal, nós vamos lá para baixo. A gente fica igual aquela máquina de hospital, né, Priscila? Que fica lendo a situação do convalescente que está ali ligado naquela máquina, abatido do coração. Ali, o que está querendo dizer com isso? Que o paciente está o quê? O paciente está o quê, irmãos? Ele está vivo, né? Olha aí, ó, o paciente está oscilando. Olha a nossa vida cristã, hein? Nós estamos muito vivos, irmãos. Está oscilando, lá em cima, cá embaixo, lá em cima, cá embaixo. Nós não podemos ficar assim, irmãos. Nós precisamos morrer em Deus, para que a leitura seja assim, ó. Não é assim quando o paciente está morto? Ó, a leitura é contínua, né? Isso aqui, além de demonstrar que o paciente está morto, também está dizendo o quê? Que há uma condição estável. Meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos, vivo não entra no céu. Para entrar no céu nós precisamos morrer. É isso que Tiago espera de seus leitores. Eu quero que vocês sejam aperfeiçoados. E eu quero que vocês se mantenham íntegros diante de Deus, mesmo em face à provação. Está ruim? Estou lá em cima. Está bom? Permaneço lá em cima. Para que a partir do momento que nós consigamos, né, alcançar essa maturidade, a gente tenha a capacidade de puxar quem está lá embaixo. Como é que eu vou puxar quem está lá embaixo se eu fico assim? Uma hora está bom, outra hora está ruim. Uma hora está bom, outra hora está ruim. Não, eu preciso estar assim, para que quando eu estiver assim, lá em cima, eu tenha a capacidade de puxar quem está lá embaixo. Irmão, Deus é contigo. Ele é por você. Em meio às suas provações, o Senhor está com você. Ele fez essa promessa. Não foi o homem que fez essa promessa, foi Deus. O próprio Cristo disse: eis que estarei convosco todos os dias. Na verdade, ele não disse estarei, lá está escrito estou convosco. Não tem como, irmãos, sermos aprimorados e permanecermos íntegros se a nossa vida cristã ficar assim, ó, vai em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Precisamos olhar para essas coisas com preocupação, entender que o Senhor nos chamou para vivermos tanto no momento bom quanto no momento ruim, equilibrados, íntegros e aperfeiçoados na presença de Deus. Concluindo, queridos,
Nós aprendemos aqui com Tiago que fomos chamados para olhar para essa realidade e puxar essa realidade para a minha vida. Eu preciso ler isso tantas quantas vezes forem necessárias e trazer essa realidade para mim. Eu sou o servo humilde do Senhor. Essas foram as palavras do cardeal Ratzinger quando ele foi eleito Papa Bento XVI. Vocês foram procurar e chamaram um humilde servo da seara do Senhor, será? Um humilde servo da seara do Senhor é você e eu. Precisamos aprender com essa realidade. Essa é a característica do cristão verdadeiro, e inclui principalmente ser um servo, o escravo das orelhas furadas. Aonde as pessoas verem e enxergarem você passar, elas devem ver o furão que está na sua orelha. Você tem uma marca de Cristo, e essa marca se chama Espírito Santo, na sua e na minha vida. A igreja é de Deus. Ela é uma propriedade de Deus e foi chamada para viver em humildade, não em fraqueza, mas numa força controlada a serviço do reino de Deus. Meus irmãos, será que estaríamos dispostos a renunciar aos nossos títulos? Se é que temos algum? Para apenas sermos chamados de servos de Cristo? Se sim, estaremos dentro daquilo que o Senhor já havia pedido àqueles que foram chamados por Ele, segundo escreveu Malaquias, na verdade Miqueias, perdão. O texto diz: o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus. Miqueias capítulo 6, verso 8. Que Deus em Cristo abençoe você, que a graça de Deus fortaleça a sua vida, para que você seja um servo fiel na seara do Senhor. Esse é o desejo de Deus para a minha e para a sua vida. Amém? Vamos orar?